Neste vídeo vamos abordar um modelo simplificado que está na base de muitos modelos não lineares, com maior grau de complexidade do que o que estamos a considerar aqui e são usados por investigadores ambientalistas. Trata-se de um modelo predador-presa em que os predadores são as raposas e as presas são os coelhos. No caso presente, a evolução para o estado de equilíbrio vai ser descrita pela equação às diferenças xk mais 1 igual a AXK. Esta equação linear é já nossa conhecida do tópico 1, quando descrevemos a distribuição entre a cidade e os arredores da população no longo prazo. Este vai ser o primeiro exemplo de um sistema dinâmico discreto no tempo que aqui é representado pelo índice K. O vetor xk representa a distribuição no instante k da população de raposas, RK, primeira entrada do vetor, e da população de coelhos, CK, segunda entrada do vetor. Estes últimos são medidos em centenas. Isto tudo numa dada região. A contagem do tempo é mensal. Suponhamos então que se não houvesse coelhos, só 50% das raposas sobreviveriam mensalmente. Por outro lado, se não houvesse raposas, o número de coelhos aumentaria 40% em cada mês. Com muitos coelhos por perto, as raposas tendem a aumentar num fator de 0,6 vezes CK. Neste sistema, a segunda equação tem uma parcela negativa, menos PRK, que mede a taxa de mortes entre os coelhos, quando há raposas por perto. Vamos considerar que 100P é o número médio de coelhos que servem de alimento mensal a uma raposa. Por pouco realistas que estas taxas possam parecer, foram escolhidas de modo a que os valores próprios e vetores próprios da matriz, que representa a dinâmica do ecossistema, sejam minimamente credíveis. Temos então a matriz A 2x2, que eu passo agora a escrever, em que temos a primeira entrada é 0,5, a segunda entrada em coluna é o menos P, o coeficiente menos P, na segunda coluna temos 0,6, 1,4. Esta matriz representa a dinâmica, reprodução e sobrevivência destas duas populações. Vamos considerar então P igual a 0,3, ou seja, em média, uma raposa alimenta-se de 30 coelhos por mês, um por cada dia. Temos então a matriz A, que representa a dinâmica da nossa população predadores-presas, em que agora nós temos que substituir o P por 0,3. Portanto, fica a primeira coluna 0,5 menos 0,6 e a segunda coluna é 0,6, 1,4. No lado direito, vemos o quadro com os valores próprios e dois vetores próprios escolhidos, que são linearmente independentes, pois estão associados a cada um dos valores próprios da coluna da esquerda. Note-se que nessa coluna, a da esquerda, voltamos a ordenar os valores próprios por ordem decrescente de valor absoluto. Vamos ver agora como é que os valores próprios vão influenciar a dinâmica do nosso ecossistema. Partimos do vetor população inicial, x0, que nos indica a distribuição da população inicial de raposas e coelhos. Este vetor pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores próprios V1 e V2, uma vez que estes são linearmente independentes. No instante seguinte, aqui no mês 1, o vetor de distribuição da população x1 é dado pela ação da matriz A sobre o vetor x0. E agora, substituindo x0 pela combinação linear da equação anterior e após a seguinte manipulação algébrica, portanto, podemos escrever esta combinação linear distribuindo o A pelas duas parcelas, portanto, escrevemos C1A V1 e somamos a C2A V2, usando agora o facto de que V1 e V2 são vetores próprios associados aos valores próprios lambda1 e lambda2, podemos finalmente escrever a seguinte expressão, em que temos os coeficientes C1 lambda1 aplicado vezes o vetor V2, C2 lambda2 vezes o vetor V2.
Mais uma vez, distribuindo a matriz A pelas duas parcelas, portanto, primeiro metemos o escalar C1 lambda 1, depois escrevemos A V1 e adicionamos o escalar C2 lambda 2 e aplicamos a matriz A ao vetor próprio V2. Sabendo agora que V1 e V2 são vetores próprios associados aos respectivos valores próprios lambda 1, vamos ficar com C1 lambda 1 ao quadrado V1 mais C2 lambda 2 ao quadrado V2. Continuando a descrever os instantes posteriores, por exemplo, no mês K, separarmos no mês K, temos então a população XK dada por, aplicando, não é? Portanto, agora o que nós vamos ter que fazer é A aplicado a X momento anterior K menos 1 e que vai ser possível deduzir sem grande dificuldade C1 lambda 1 elevado a K, V1, mais C2 lambda 2 elevado a K, V2. Recordando que na última fórmula que nos dá o XK, o primeiro valor próprio é 1.1 e, portanto, escrevemos 1.1 e o segundo valor próprio é 0.8, ficamos com esta expressão que nos dá XK como uma combinação linear dos vetores V1 e V2. No entanto, se quisermos agora pensar no K a tender para infinito, vamos ver que nesta expressão o escalar C2 vezes 0.8K vai tender para 0 e toda esta parcela vai ser um vetor que vai tender para o vetor nulo, para o vetor 0, 0. Seja então, sem perda de generalidade, considerarmos C1, o coeficiente C1 maior que 0, portanto positivo, vamos concluir que XK, quando o K tender para infinito, vai ser aproximadamente dada por C1 vezes 1.1 elevado a K vezes o vetor próprio associado a 1.1, que é o vetor de coordenadas 1, 1. Depois, se fizermos ainda XK mais 1, portanto, XK mais 1, quando o K tende para infinito, cada vez é mais próximo de 1.1 vezes o XK, que tem a expressão que está no lado esquerdo. Chegamos agora ao fim deste vídeo com boas notícias. De acordo com os números, as taxas de reprodução e predação que nos foram dados no início, podemos concluir que a distribuição XK mais 1 é aproximadamente igual a 1.1 da distribuição anterior em XK. Isto é, num dado mês, por exemplo em K mais 1, tanto a população das raposas como a de coelhos aumenta 10% relativamente ao mês anterior, que era o mês K. E de acordo com o vetor próprio 1, 1, podemos ainda concluir que o aumento se aplica proporcionalmente. Por exemplo, para cada 10 raposas, vamos ter 1000 coelhos. Por último, podemos comentar que existem outros fatores que podem levar à morte dos coelhos, presença de caçadores, falta de comida e que, obviamente, não foram aqui considerados para tornar o modelo mais simples de tratar. Até ao próximo vídeo.